O texto diz assim, eu vou ler só um versículo e depois nós vamos trabalhar os contextos. Capítulo 4, versículo 7 diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e nem de nós. Querido Deus, Pai Celestial, nos colocamos diante de Ti como vasos. Como vaso frágil, limitado, imperfeito. E por isso, Pai, nós precisamos que dentro desse vaso esteja algo precioso, que é o Espírito Santo nos conduzindo, nos dirigindo. Senhor, nesse momento que a Tua palavra será exposta, e que ela venha a ser exposta com sabedoria, que vem de Ti, sabedoria do alto, Pai. E ela caia em nossos corações como caindo numa boa terra e que produza frutos que glorifiquem o Teu nome. Amém. Amém, irmãos? Pode sentar, queridos. A palavra de Deus, ela nos mostra duas cartas que Paulo escreveu a essa igreja de Corinto. Há até quem entenda que há sinais aqui de que uma terceira carta foi escrita, porém ela se perdeu. Mas o Espírito Santo registrou essas duas, a primeira e a segunda carta a essa igreja. A primeira carta foi uma carta onde seu conteúdo era repreensão, era correção, era instrução ao culto, à ceia, como os irmãos deveriam se comportar no culto, e problemas de indisciplina na igreja, problema de carnalidade na igreja. E Paulo escreve a essa igreja, na primeira carta, tratando desses assuntos. Uma carta até pesada, né? Pesada, carregada de instruções, de repreensões, de admoestações. Aí quando chega na segunda carta, Paulo escreve a segunda carta porque ele recebe notícia de que a primeira carta tinha surtido efeito. Então, a repreensão que ele tinha recomendado foi feita, os irmãos conseguiram ali acertar o rumo, né, na condução da igreja, mas ele percebe que ainda existiam alguns questionamentos em relação ao seu ministério, o ministério de Paulo. Ele estava sendo questionado por algumas coisas, apesar de que a primeira carta, na sua grande maioria, na grande maioria do conteúdo, foi aceito e foi observado na igreja de Corinto. Ele percebe, ele fica sabendo que ainda assim, alguns questionamentos estavam sendo feitos. E quais eram esses questionamentos? Eles questionavam Paulo, por exemplo, a autoridade de Paulo, pelo fato de ele não ter sido, não ter fazido parte do grupo dos 12. Como ele não teve com os 12 que andou com Jesus, então a autoridade apostólica de Paulo estava sendo questionada. Como? Com que autoridade, se ele não andou
com Jesus. Ele era questionado pelo fato dele ter sido um perseguidor da igreja. Antes de conhecer Jesus, ele perseguia. Aliás, numa perseguição, ele teve um encontro com Jesus, né? E ele era questionado também pelas lutas. Era muita dificuldade que Paulo vivia. Paulo vivia em constante ameaça de morte. E as pessoas pensavam assim, aliás, é uma mensagem que hoje muito se fala, né? Como é que pode um cara que vive com a luta, é perseguido, corre, é açoitado, recebe varadas, uma série de coisas, passa fome, passa dificuldade, passa naufrágio. Como é que esse cara é de Deus? Como é que eu posso reconhecer o apostolado desse homem que eu olho para a vida dele, é só sofrimento? É só luta, é fugindo daqui e para lá. Fome, passando fome. Porque Paulo, quando chegava numa cidade, primeiramente ele ia numa sinagoga. E era exatamente os judeus que faziam a mais ferrenha perseguição a Paulo. Então, quando chegava, ele ia na sinagoga e já era expulso dessa sinagoga. Ele já recebia açoites. E muitas vezes ele era expulso da cidade. Aí ele perdia a provisão. Porque ele dependia, na cidade onde ele estabelecia, muitas vezes ele ficava na casa de alguns irmãos. Ali ele dormia, ali ele se alimentava, enquanto ele estava passando aquele período na cidade. Mas como os judeus expulsavam ele da cidade, até esse suprimento, vamos dizer assim, Paulo perdia. Então as pessoas olhavam isso na vida de Paulo e falavam, esse cara não pode ser de Deus. Pô. Esse apostolado dele é fictício, é falso. Porque como é que pode uma pessoa dizer que é apóstolo do Senhor e passar por tudo isso que ele passa? Então ele começa aqui, a segunda carta, ele começa a fazer uma defesa a esses. A grande parte já tinha aceito, mas tinha um grupo, e normalmente o grupo contradizentes são pequenos, mas são barulhentos. Às vezes é assim, aquele que contradiz, às vezes é um pequeno número, mas faz um barulho, até porque a maioria que defende, às vezes se cala, não refuta. Então, o pequeno grupo faz barulho sozinho. Então, é barulho mesmo, né? E ele vem, então, no capítulo 3, ele começa a falar... No capítulo 3, ele diz o seguinte, ele diz que uma das provas do apostolado dele é que ele não estava trabalhando para ele mesmo. A mensagem dele era feito com humildade e provinha do Senhor. Ele defende o seu apostolado porque o seu apostolado dá resultado. Ele diz no capítulo 3, vocês são a nossa carta, vista e lida por todos. Ou seja, quando as pessoas olham para vocês, igreja de Corinto, e vê a transformação, vê a mudança que foi operada na vida de vocês, o nosso ministério é reconhecido. O nosso ministério é reconhecido porque na vida de vocês o resultado acontece. O resultado aparece. Então é uma das coisas que ele vem falando ali no capítulo 3. É lá que ele fala, por exemplo, que não era mais e não era esse o evangelho que ele estava pregando, baseado na lei. É lá que ele fala que a letra da lei lá estabelecida por Moisés, era a letra associada à morte. Mas ele anunciava o evangelho de Jesus que nos conectava à vida.
Então, a letra da lei ficou, e eu estou trazendo para vocês agora o evangelho que produz vida. É o que é o conteúdo do capítulo 3. No capítulo 3 que ele fala que uma nova aliança escrita, não por mão de homens, mas escrita por Deus, usando tinta de sangue. Sangue de Cordeiro Imaculado, sangue de Jesus derramado na cruz. E aí quando ele chega no capítulo 4, ele inicia dizendo assim: portanto, visto que temos esse ministério, que ministério é esse? É o ministério de pregar a nova aliança, de pregar o evangelho de Jesus, as boas novas do evangelho. Pregar Jesus. Amado, quando eu falo pregar o evangelho, lembre-se disso, que nós não podemos perder isso de vista. É pregar Jesus. O evangelho é Jesus, é Cristo. O evangelho é Cristo. E Paulo aqui fala que, portanto, visto que temos esse ministério, recebemos esse ministério, e ele fala que recebeu esse ministério pela misericórdia de Deus. Amados, se nós estamos aqui, queridos, é pela misericórdia de Deus. Amados, se nós temos um chamado na obra de Deus, é pela sua misericórdia, que a cada manhã ela se renova, diz a palavra, nas nossas vidas. Essa misericórdia, a palavra de Deus diz que ela é a razão de nós não termos sido consumidos. É a razão de Paulo sofrer tudo isso e se manter firme. É a misericórdia de Deus. Ele diz, portanto, visto que temos esse ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Porque, amados, Paulo tinha motivo para desanimar. Era muita luta, mano. Era muita dificuldade, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Era muita perseguição. Era só coisas negativas, vamos dizer assim, aparentemente. E ele poderia olhar, será que vale a pena continuar? Será que vale a pena insistir? Mas ele, por inúmeras vezes, ele fala, não desanimamos. Porque o que temos foi pela misericórdia de Deus. Ele vem falando aqui, não desanimamos, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano e nem torcemos a palavra. Então, primeiro ele mostra a natureza da sua pregação. É o evangelho de Jesus, é as boas novas do evangelho de Cristo, e que foi dado a ele esse ministério pela misericórdia de Deus sobre a vida dele. Agora ele vai falar como ele exerce isso. Ele exerce com fidelidade. Ele fala, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Paulo aqui não está falando que ele é perfeito, sem erros, mas ele está falando que pelo fato dele ser fiel, não está pregando nada enganoso, nenhuma mentira, ele não torce, ele não fantasia a palavra de Deus. Ele diz, nós nos recomendamos sim, ouça. Em outro texto ele fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. No capítulo 3 ele diz que a igreja recomendava ele. Agora ele está dizendo, nós mesmos nos recomendamos, mas não baseado em nós, mas baseado naquilo que a gente faz, naquilo que eu falo. Compare se há alguma mentira, se nós estamos torcendo a palavra,
se nós estamos falando algo contrário à palavra de Deus. E isso se aplica a nós. Os pastores que vêm aqui, os irmãos que vêm aqui, ministram aqui a palavra de Deus. E cada irmão, cada irmã estão autorizados, à luz da palavra de Deus, vir falar conosco se nós torcemos a palavra, se nós falamos coisas enganosas, se nós falamos coisas contrárias àquilo que o Senhor, que o Espírito Santo tem ministrado, trazido à igreja através da sua palavra. Então, ele fala a natureza, ele fala a fidelidade, e ele fala o objetivo por que ele faz isso. Ele fala no 5, ele diz assim, ó: mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Então Paulo sofria tudo aquilo porque ele sabia que o sofrimento dele traria resultado na vida de muitos. Tem trazido na nossa. Amém? Então ele sabia, ele assume a posição de escravo, de servo, porque ele sabia que essa atitude ia trazer resultado ao longo da história e na vida de muitos, né? E aí ele fala que apesar disso, muitos rejeitaram. E é assim, amados. Nós pregamos, nós ensinamos, nós nos dedicamos à palavra para trazer um alimento direito, um alimento sadio, para que a igreja cresça, para que as pessoas se convertam. Mas na verdade, às vezes a gente quase que desanima, né? A gente ministra e as pessoas não se convertem. As pessoas não aceitam. Esse era um drama, amados, que Paulo já enfrentava na época. Olha o que ele fala. Ao contrário, mediante clara exposição da verdade, recomendamos a consciência de todos diante de Deus, de todos. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, é que está encoberto. Então, uma versão que fala oculto. Se esse evangelho está oculto para aqueles que estão perecendo. E aí no 4 ele diz: o Deus desta era, já dizia isso, hein? Naquela época, o Deus dessa era, desse século, desse mundo, o Deus dessa era, cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Deus. Então, amados, se as pessoas não se convertem, continuam pregando. Se as pessoas não aprendem, continuem ensinando. Porque alguns serão ensinados, alguns se converterão, mas claro que a maioria não. E Jesus falou isso, que a porta estreita são poucos que entram por ela, e na larga vai todo mundo. O povão está na larga, o povão está na porta larga, mas a porta estreita são poucos. Jesus fala que são poucos que entram por ela, mas é ela que leva à vida eterna. É nela que está, é caminhando por ela que alcançamos a salvação. Mas muitos estão andando na porta larga, porque tiveram o seu entendimento cegado pelo Deus, pelo aquele que domina o presente século. E aí você pode ministrar, você pode ensinar, você pode ler a palavra para essa pessoa todos os dias, não entende, não compreende, é loucura, porque o entendimento dele cegou, o diabo cegou o entendimento dessas pessoas. Mas eu não posso desanimar por isso, porque embora Paulo fala que a muitos estava cego
a pregação dele estava encoberta, ele fala que ele está fazendo aquilo por muitos, por outros, que recebem a sua palavra e são libertos, e são restaurados, e são salvos. E aí, dito isso, é quando ele chega no 7 e fala, na verdade, tudo isso, toda essa riqueza, e é uma riqueza, o Evangelho é uma riqueza, amado. A coisa mais preciosa que nós podemos receber na nossa vida é o Evangelho de Jesus, as boas novas. A coisa mais preciosa é o próprio Cristo em nossa vida. Agora, ele fala o seguinte, que isso foi colocado em vaso de barro. Toda essa riqueza, ele fala, mas, ele reconhece isso. Mas, temos esse tesouro em vasos de barro. Veja esse contraste, né? Tesouro, coisa preciosa, guardado, porque, amado, hoje, você chega no hotel, a primeira coisa que vai procurar é o cofre. Para deixar o documento, algum dinheiro eventual que tenha lá. E ainda não, eu ouvi dizer que tem gente que consegue decodificar aquela senha lá, né? Aí você está lá trancado, lá e você não dorme. Será que a hora que vier limpar o quarto, que não vão abrir esse cofre aqui? Agora aqui diz que um tesouro num vaso de barro. Ou seja, é a coisa mais improvável, né? Colocar uma coisa tão preciosa, porque a gente sabe que o vaso de barro, ele é frágil, tocou nele, ele quebra, não tem valor nenhum. E é isso que Paulo está falando, amados. Que cada um de nós, aliás, foi do barro que nós fomos criados. Amém? O Senhor foi do pó da terra que nos formou. Em várias partes da palavra de Deus, a palavra de Deus nos compara como esse vaso. E ele é frágil, mano. Ele é limitado. Não adianta pegar o vaso e maquiar ele, envernizar, fazer pintura, colocar adesivos. Não adianta. Ele não deixará de ser um vaso frágil. Mas Deus, pela sua misericórdia, Ele pega esse vaso frágil que somos nós e coloca dentro dele algo precioso, um tesouro, que é a presença do Espírito Santo, é a presença de Jesus, é a mensagem do Evangelho. Cada um de nós somos esse vaso imperfeito, limitado, frágil, mas dentro dele contém a mensagem mais poderosa que esse mundo já pôde ouvir. A mensagem das boas novas de Jesus. Então, amado, você é um vaso frágil, limitado, insignificante, mas dentro de você tem algo o mais precioso que nós poderíamos imaginar. Você tem o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus está dentro de você. O Evangelho de Cristo está dentro de você. Por isso, não desanimamos. Amém? Mas ele continua dizendo que apesar de tudo isso, de ter algo precioso dentro de si, a vida não é tão fácil assim, amado. A vida cristã, ela não é uma vida de mar de rosas. Apesar de ter algo precioso dentro de mim, ele começa a falar como era a vida dele. Amado, nós vivemos hoje numa fase da nossa vida no mundo, né, em que vivemos, aonde a busca, hoje criou-se uma frase de empoderamento. As pessoas querem ser empoderadas. Hoje eu posso ser o que eu quero ser, né? É o extrato da soberba, é o extrato do orgulho, é o extrato do esquecimento de que nós somos vasos de barro. Essa é a mensagem.
Você pode ser o que você quiser na vida. E Paulo fala que apesar desse tesouro dentro de si, ele fala: eu vivo pressionado. É pressão de todos os lados. Eu vivo perplexo, com dúvida, com incerteza. Às vezes batia na mente de Paulo: será? Então ele vivia em constante perplexidade. Só que ele faz aqui o paradoxo, ele faz aqui o contraste. Eu vivo pressionado, porém não desanimados. Com toda a pressão que eu vivo, eu não desanimo. Às vezes eu estou em dúvida, eu tenho incerteza, eu estou perplexo com tudo à minha volta, mas eu não me desespero. Eu não estou desesperado. E aí ele continua. Ele vivia em perseguição, de um lado para o outro sendo perseguido. Mas mesmo perseguido, mesmo tá saindo de cidade, indo para outra, fugindo dos seus perseguidores, olha o que ele fala: mas apesar de tudo isso, eu não me sinto abandonado. É maravilhoso esse, uma pessoa que numa situação dessa, ele não se sente abandonado, porque nas perseguições, amado, o Senhor não nos abandona. O Senhor não nos abandona. Nós não ficamos desesperados, porque o Senhor é a nossa esperança. Nós não ficamos desanimados, porque o ânimo, que é o Espírito Santo, está em nós. Ele nos deu esse sopro. O Senhor nos anima. Ele diz ainda: eu fico abatidos. Você está abatido, amado? E às vezes nós ficamos sim. O abatimento bate, tem hora que ele bate na nossa porta de uma forma terrível. Ou será que é só eu que passo por isso? Passou na vida de Paulo e dos obreiros que trabalhavam com ele. Momentos que eles estavam abatidos. Mas ele rapidamente ele fala assim: eu vivo abatimento, mas eu não fui destruído. Glória a Deus. O abatimento não me destrói. O abatimento não me tira do propósito. O abatimento não me tira do rumo, da rota. Mas não destruídos. E aí, amado, ele começa a falar o porquê, a razão dessa resiliência de Paulo. Por que ele suporta tudo isso? Ele fala: trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus. Amada, a vida cristã é isso. É morrer para o mundo, é morrer para nós mesmos, é morrer para os nossos desejos, é morrer para a nossa própria vontade, para viver a vida de Jesus. A salvação é isso, amados. Nós fomos incluídos na morte de Jesus. Nós fomos incluídos na sua sepultura. E fomos incluídos na sua ressurreição. E aguardamos a sua volta. E vamos morar eternamente com Ele. Então ele começa a descrever aqui a razão dessa resiliência. O porquê ele resistia. Uma das coisas que a razão da resiliência de Paulo, o porquê ele não desistia, é porque Paulo, na estrada de Damasco, ele não encontrou um pregador qualquer.
Ele encontrou um dos discípulos ministrando para ele. O próprio Jesus apareceu a Paulo ali. Ele teve um encontro com Jesus. A vida de Paulo foi marcada naquele dia, quando ele cai por terra, fica cego. E é levado para a casa de um homem, é instruído depois e se torna o apóstolo dos gentios. Aquele episódio marcou a vida de Paulo. Como ele poderia negar agora se ele viveu, amados? Amado, esse é um termômetro, esse é o termômetro que mede o nosso compromisso com Deus. Quando nós estamos pressionados, quando nós estamos perplexos, quando nós somos perseguidos, quando nós somos abatidos. É saber que um dia o Senhor marcou as nossas vidas. Um dia eu tive um encontro com Jesus. E portanto eu não posso negá-lo, não há como negar, amado. Só eu sei a marca que Jesus colocou no meu coração. Só eu sei a mudança, o que aconteceu quando Jesus entrou aqui. Só eu sei a qualidade do relacionamento que eu tenho com Ele. E portanto, amado, eu não posso negar isso. Eu não posso negar isso. Então, a primeira razão da sua resiliência é isso. É o encontro que ele teve com Jesus. A outra razão é a convicção, a fé que ele tinha. Ele cita aqui o Salmo 116 e diz: cri. Ele cita aqui Davi: eu cri, por isso eu falei. E parafraseando ele aqui, ele poderia dizer: eu cri, por isso eu não desanimo. Eu cri, por isso eu não desisto. É uma vida baseada na fé. Baseada na fé. Uma convicção inabalável em seu coração que não permite o desânimo, mesmo mediante a dificuldade. Então, o primeiro, o histórico dele, a experiência dele com Deus. O segundo, a fé que movia o seu ministério. E outra, por amor às vidas. No 15 ele diz assim, ó: tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transborde as ações de graça para a glória de Deus. Maravilhoso isso, amados. Eu sou perseguido, eu passo fome, eu sou caluniado, zombado por onde eu passo, eu vivo abatido muitas vezes, eu vivo muitas vezes perplexo, é pressão de todos os lados, mas eu não desisto por amor a vocês, é o que Paulo está falando. A minha resiliência, a minha perseverança tem um objetivo, tem uma razão, tem um fim, um propósito a ser alcançado. E a outra coisa que faz ele não, o outro motivo, né, que faz ele não desistir, é que ele não tem a sua vida baseada no hoje, no agora. E amados, vamos ser honestos, nós somos muito imediatistas. Nós queremos tudo para ontem. Nós queremos que as coisas aconteçam de imediato, como se a vida fosse um grande fast food, e não é. É só ler a carta aos Hebreus, os heróis da fé. O que eles sofreram, e lá o texto finaliza dizendo que aqueles que sofreram ali aquela relação não alcançaram a promessa, para que através deles nós alcançássemos coisas melhores. E lá diz que o mundo não era digno
de ter recebido aquelas pessoas. Uma das preocupações de Paulo: se eu desistir, muitos não serão alcançados. Se eu desistir, essa obra pode ser impedida, interrompida. E, portanto, eu não desanimo. Agora, ele não fixa somente naquele momento. Ele diz, depois que ele fala que por causa das outras pessoas, ele fala: por isso não desanimamos. São essas as razões porque nós nos mantemos firmes. E quando ele usa o nós aqui, ele está se referindo a ele, está se referindo aos que estavam com ele, está se referindo a mim e a você. Porque se o Espírito Santo permitiu que esse texto esteja aqui no cânon da palavra de Deus, é porque quer trazer ensino para nós. Por isso nós não desanimamos. E aí fala: embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Quem olhava a Paulo via desgaste, mas ele sabia que a graça de Deus o renovava todos os dias. É uma renovação interior, é o tesouro dentro desse vaso de barro que ninguém vê. É o vaso que as pessoas olham e não manifestam nenhum interesse por ele. Mas se aquele vaso de barro pensasse, e esse vaso aqui que é Paulo e que somos nós pensa, sabemos que embora o exterior esteja desgastado, às vezes não estamos assim desgastados, amados, mas dentro de nós há algo precioso que nos renova todos os dias. E ele, olha, amados, eu descrevi aqui uma partícula do sofrimento de Paulo. Se for escrever aqui o que esse homem sofreu, amado, nós já tínhamos desistido, porque hoje nós queremos desistir com qualquer coisa. Hoje quer desistir porque o irmão olhou feio para nós. Hoje quer desistir porque uma palavra que veio aqui no nosso ouvido, que o irmão falou num momento infeliz, nos ofendeu. Olha o sofrimento desse homem. E sabe como é que ele considera o sofrimento dele? Olha: pois os nossos sofrimentos leves. Às vezes tem pessoas que não se afastam da igreja, você vai lá saber por quê. Meu irmão, que você está abandonando a obra de Deus por isso? Uma coisinha desse tamanhinho, você está jogando fora tudo que você recebeu do Senhor? E aqui Paulo fala: tudo que eu sofro é leve. Mas por que é leve? Porque ele tem uma referência. Sabe por quê? Nós precisamos de referência, de referenciais na nossa vida. Ele considera o sofrimento dele leve, porque ele compara com uma referência. Ele fala assim: olha, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Ele usa leve e pesado. Os sofrimentos são leves, mas existe uma glória pesada para ser alcançada. Esse peso aqui, amado, é valor. No futebol usa muito isso, né? Você vai jogar no Barcelona, aquela camisa é pesada, hein? Há uma responsabilidade de você defender aquela camisa, tem peso aquela camisa. E ele fala: diante do peso da glória de Deus, os meus sofrimentos são momentâneos e são leves. E assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. No que você está fixando a sua vida, amado? Aqui mesmo,
não nessa carta, na carta anterior, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 a 29, o próprio Paulo diz o seguinte: mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir os fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Dois aspectos, amados. O que está dentro de nós, amado, não é nosso. É graça, é misericórdia, foi o Senhor que nos deu. É um tesouro. Mas Ele nos deu esse tesouro, amado. E nos deu também a incumbência de guardá-lo, de preservá-lo, de utilizá-lo da forma adequada e dar a esse tesouro o destino preparado por Deus. Você é escolhido. Amém? Você foi escolhido. Aí você chega em casa, as pessoas te acusam, mas você? Não, mas não é por mim, é por Ele. Não é por minha causa. Cada um de nós, mas se for olhar aqui para nós mesmos, a gente não estaria aqui não. Não é por nós. Às vezes as pessoas falam, não, eu não vou mais na igreja, porque eu estou assim, eu estou assado, eu não sou digno. Não é mesmo. E nunca vai ser. Se nós formos esperar sermos dignos para estar na obra de Deus, não vai acontecer. Não vai acontecer. Nós estamos aqui pelo Senhor. É por causa dEle, é para Ele, é por Ele, é tudo para Ele, por Ele e por causa dEle. É pela sua graça, é pela sua misericórdia, amados. Mas nós precisamos nos colocar nas suas mãos, para que Ele coloque em nosso interior esse tesouro precioso. E aqui, amados, uma aplicação para a nossa vida cristã, para a nossa vida em geral até. Primeiro, não viva na ilusão da imunidade de sofrimento na vida do cristão. Nós às vezes temos essa falsa ideia, amado, que ser cristão agora aceitei Jesus e tudo acabou. Meu sofrimento acabou, a luta acabou, tudo cessou, agora é só glória, é só vitória. Não é, mentira. Se alguém tem ensinado isso para você, é mentira. É mentira. A promessa de Jesus para a nossa vida não é aqui. Paulo fala que se nós esperarmos de Jesus somente para essa vida aqui, nós somos os mais miseráveis dos homens. Nós não estamos imunes ao sofrimento. O que nós temos é um tesouro dentro de nós que nos renova no sofrimento. Nós não estamos livres de ser lançado na fornalha, mas Deus nos livra do fogo lá dentro da fornalha. Nós não estamos livres de enfrentar leões, que o mundo diz aí que tem que matar um todo dia, né? Deus não vai nos livrar. Não livrou Daniel, mas vai nos livrar lá dentro da cova lá. Então, amado, não tenha essa ilusão que a vida cristã é um mar de rosas, porque não é. Segundo, lembre-se do momento que Deus marcou a sua vida. Em algum momento você teve um relacionamento, uma entrevista com Jesus, e a partir dali Ele te contratou, marcou a sua vida, e a sua vida nunca mais foi a mesma. Lembre, na hora que vier o desânimo, o abatimento, lembre desse momento. Outro, lembre-se que o seu sofrimento, lembre o que o seu sofrimento está produzindo. Amados, muitas vezes na hora do abatimento, eu lembro de irmãos, daqui, do passado,
exemplos na minha vida de homens que você olhava para ele assim, se fosse eu, já teria desistido há muito tempo. Irmãos, irmãs, que na dificuldade se mantiveram firmes. E às vezes eu fico olhando esses irmãos, na minha mente vem assim, eu quero ser um deles. Eu quero ser referência para outro. Que outro olhe para mim e diga, apesar de luta, apesar de abatimento, de pressão, de perseguição, de perplexidade, ele não desiste. E eu me espelho nele. Então, amados, nós precisamos entender o que está produzindo o nosso sofrimento. Porque sofrer por sofrer também não resolve nada. Mas há uma razão. E finalmente, olhe para o que é eterno. Não fica preso aqui nas coisas. Na nossa vida secular, muitas vezes nós não caminhamos porque nós estamos passando dificuldade e ficamos presos nela, olhando para ela, sentado em cima dela e não buscando alternativas. Eu estou encerrando aqui, amado, louvor, se você vir para cá, estou encerrando. Não buscamos alternativas. E aqui a alternativa aqui que é nos dada, ela já existe, nós não precisamos buscar. Nós temos uma vida eterna, onde tudo isso aqui vai passar. Onde todo esse sofrimento vai encerrar. E viva, amado, uma vida cheia de entusiasmo. Não é palavra de coach isso aqui não, amado. Sabe qual é a origem da palavra entusiasmo? Ela vem do grego entel. Em, dentro, teos, Deus. Uma pessoa entusiasmada é uma pessoa cheia de Deus. Ele não é somente um otimista. O otimista, ele crê que algo vai dar certo, que vai acontecer. Esse é o otimista, está sempre olhando que vai tudo dar certo. Agora, uma pessoa cheia do entusiasmo de Deus, ele crê que vai dar certo, não na sua força, na força do Senhor, e ele vai fazer por onde? Ele vai se envolver. Amém, amados? E eu termino aqui com um texto. Porém, ainda que falemos dessa maneira, meus queridos irmãos, estamos certos de que vocês têm as melhores bênçãos que vêm da salvação. Deus não é injusto. Ele não esquece o trabalho que vocês fizeram, nem o amor que lhe mostraram na ajuda que deram e ainda estão dando aos seus irmãos na fé. Deus não é injusto, o nosso trabalho está sendo visto pelo Senhor. O nosso profundo desejo é que cada um de vocês, igreja, essa palavra é para nós, amém? O nosso profundo desejo é que cada um de vocês continue com entusiasmo. Aleluia. Com entusiasmo até o fim, não por um tempo, até o fim, para que de fato recebam o que espera. Ou seja, se parar não recebe. Se mantenham com entusiasmo, cheios de Deus até o fim, para que de fato recebam o que esperam. Não queremos que se tornem preguiçosos, mas que sejam como os que creem e têm paciência, para que assim recebam o que Deus prometeu a vocês. Hebreus capítulo 6, de 9 a 12. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Somos vaso de barro, frágeis, imperfeitos, infalíveis, falíveis, na verdade. Falíveis. Mas dentro dele existe um bem precioso. Dentro de você, meu irmão, está a presença do Espírito Santo de Deus, Pai querido. Não é por nós,
Não é segundo o nosso intelecto, não é na nossa força, Pai. É tudo por Ti, é pelo Senhor, é pela Tua misericórdia, é pela Tua graça, é pelo Teu amor, Pai, que escolheu vasos tão imperfeitos, vasos desprezíveis, que ninguém dá nada, ou daria qualquer coisa por ele. E dentro desse vaso o Senhor colocou algo precioso, um tesouro que a riqueza humana não pode dar, um tesouro que o mundo não pode oferecer, um tesouro conquistado na cruz do Calvário, Pai. Por isso, Pai, nós que recebemos esse tesouro, Pai, temos em nosso coração que o sofrimento, como Paulo disse, leve e momentâneos no mundo presente, no tempo presente, não servem para comparar com a glória que nos está destinada, Pai. Assim, pois, nos ajuda, Pai, a não fixar os nossos olhos no presente, no momentâneo, no passageiro, no efêmero, mas nos ajuda a fixar os nossos olhos naquilo que é eterno. Muda a nossa história, Pai. Muda o nosso proceder. Muda as nossas perspectivas, Pai. Muda o nosso pensamento. E que a gente possa, Pai, estar na Tua presença, Pai, na exata dimensão da palavra entusiasmo. Na Tua presença, com o nosso coração cheio da Tua presença, cheio de Deus, para que a gente cumpra o Teu propósito aqui na terra e alcancemos a Tua promessa, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé.